Mais ou menos por volta de 1500, quando Colombo estava pisando aqui nas Américas, Michelangelo estava lá negociando com o Papa para pintar a Capela Sistina. Mas ele se desentendeu com o Papa, pegou o cavalo e deu linha. Depois de algum tempo ele voltou. Voltou e falou o seguinte: velho, agora vai ser na minha condição. Vai pintar essa capela mesmo? Vai ter grana para pagar? E o Papa estava cheio de grana. Já tinha aumentado as indulgências, estava criando um tanto de guerra. Era um pouco controverso, mas ele queria mudar a fisionomia de Roma. Isso é verdade. Mas Michelangelo falou o seguinte: eu pinto o teto, mas vai ser do meu jeito. Tem nada desse negócio de ficar pintando apóstolo. Eu vou pintar do meu jeito. Vou pintar o Novo Testamento misturado com o Velho Testamento. E não é que quando ele estava fazendo essa parada toda ali na Capela Sistina, tinha ali também pelos corredores do Vaticano o pintor Rafael e o arquiteto Bramante. É como se tivesse no mesmo botequim Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ou numa peladinha tivesse ali Garrincha e Pelé. É mais ou menos a mesma coisa. As torneiras da igreja em Roma estavam abertas para embelezar a cidade. Esse complexo de edifícios passava por uma transformação histórica. A Praça São Pedro tem acesso livre direto pela cidade de Roma. Não há fronteiras. Você cruza da Itália para o Vaticano sem perceber. Sim, você está entrando em outro país, o menor do mundo, que virou independente em 1929. Um calor infernal, se é que pode falar essa palavra, em frente à Basílica de São Pedro. E é ali que o Chico aparece. Foi Bramante quem desenhou o projeto da Basílica de São Pedro, uma das construções mais ambiciosas da história até então. A primeira pedra foi colocada em 18 de abril de 1506, mas depois da morte dele, outros artistas assumiram a obra. Entre eles, ninguém menos que Rafael e Michelangelo. É curioso, porque os caras eram bons em tudo. Arquitetura, pintura, escultura, uma coisa de louco. Aliás, foi o próprio Michelangelo quem ficou responsável por um dos maiores símbolos da Basílica, essa imensa cúpula aí. Para ter contato com essas obras do Vaticano, a famosa Capela Sistina e tal, uma paulada de 24 euros. E dizem que se compra pela internet evita fila. Só que não. Essas escadarias e corredores levam a salas, capelas, coleções e um conglomerado de 9 museus. O acervo do Vaticano guarda mais de 70 mil obras. Começou a ser reunido quando Pedro Álvares Cabral estava por aí, surrupiando o Brasil. E o grande responsável por esse pontapé inicial aqui foi o Papa Júlio II, um dos maiores mecenas da história da arte. Os egípcios, os gregos, os romanos criaram maravilhas muito antes do surgimento de Cristo. Mas mesmo com a sua curta passagem terrestre, a arte ocidental se tornaria predominantemente cristã, desde o século II até o Barroco, que teve início por volta de 1600. O Papa Júlio II queria transformar Roma, e Bramante foi o grande nome dessa renovação de praças, edifícios e ruas. Um embelezamento renascentista que 100 anos depois seria absorvido e ofuscado pelo espírito barroco. Uma das obras de Bramante que infelizmente nós, meros mortais, não podemos visitar é essa escadaria de 1505. Por essa escadaria subiam aqui cavalos, carruagens, é uma coisa de louco. Projetada para subida e descida sem que as pessoas se cruzassem. Inspirada nessa criação revolucionária, a saída dos museus do Vaticano ganhou em 1932 uma nova escadaria, assinada pelo italiano Giuseppe Momo, uma mistura elegante do clássico e moderno. E não para por aí não, a escada de Bramante também inspirou Frank Lloyd Wright ao projetar o famoso Guggenheim em Nova York. Bramante não era apenas o principal arquiteto do Papa, era também seu amigo pessoal. E foi ele quem convenceu o Papa a trazer Rafael, seu conterrâneo de Urbino, 40 anos mais jovem. O carismático Rafael chega em Roma em 1508. Além de Rafael, o Papa também trouxe um tal de Michelangelo, então com 33 anos. De uma vez só, o Papa tinha ao seu redor Bramante comandando a nova arquitetura, Rafael decorando as salas e Michelangelo imerso no teto da Capela Sistina.
que Rafael era um menino prodígio mesmo, né? Já na adolescência, ele já era um pintor independente. E aos 26 anos, ele comandava as pinturas aqui dos quartos da corte papal. A sala da assinatura tem um famoso afresco Escola de Atenas, uma verdadeira ilusão de espaço com uma perspectiva incrível. Olha o amigo Bramante aí. Ele é representado por Euclides, um matemático que faz jus a Bramante pela sua genialidade na monumental Basílica de São Pedro. A influência da Basílica é visível no afresco também. E olha como ele inseriu ele mesmo no afresco, o tamanho e a significância que ele deu para ele nesse afresco, que ele inseriu vários colegas e contemporâneos artistas. Rafael era fã do trabalho de Michelangelo desde os tempos de Florença e não perdeu a chance de fazer homenagem para ele também. Diferente de todas as outras figuras, ele está sozinho. Ilustra bem o tipo de homem que era, famoso pelo seu temperamento difícil. Michelangelo está representado na figura de Heráclito, filósofo que acreditava que o mundo está em constante movimento, em constante transformação. La iglesia no es la tradición. La iglesia no es el pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante. Das salas de Rafael até a Capela Sistina é um rolê daqueles. É na Capela Sistina que rola o conclave, a eleição do novo Papa, que em breve é de lá que vai sair o nome do novo pontífice. O combinado era pintar os 12 apóstolos no teto, mas Michelangelo, que não era exatamente um cara fácil de lidar, só topou o trampo com uma condição: liberdade total para criar sua arte. Durante 4 anos, sobre andaimes, ora deitado, ora de pé, olhando para cima, olhando de baixo, até finalizar em 1512. Michelangelo pintou um clássico e o mundo inteiro respondeu à altura. Na época em que Michelangelo trabalhava na Capela Sistina, ninguém podia entrar lá. O cara era chato pra caramba. E é claro que Rafael estava super ansioso para ver as novidades pictóricas do mestre. Michelangelo, diante de uma crise nervosa, saiu, brigou com o Papa, saiu do Vaticano e deixou a chave com o Bramante. Bramante, que era amigo de Rafael, resolveu mostrar a Capela Sistina para Rafael. Eles estavam correndo risco, naturalmente, porque Michelangelo era rabugento, um cara super temperamental. Mas Rafael conseguiu entrar lá sozinho e espiou o que o Michelangelo estava fazendo na Capela Sistina. Ele ficou embasbacado, naturalmente. E agora? Como é que eu vou superar esse cara? Ele ficou em choque com o que viu. Sua obra nunca mais seria a mesma. Em 1513, um ano após a finalização da Capela Sistina, o Papa Júlio II faleceu, aos 69 anos. Um ano depois, foi a vez de Bramante partir. Bramante não apenas resgatou as formas do passado que estavam perdidas, mas também reinventou a arquitetura. Morreu no mês de abril de 1514, aos 70 anos. Rafael viveria apenas mais 6 anos, tempo suficiente para dar outro rumo à sua obra, a Transfiguração, sua última pintura. Ela já apresenta um jogo de sombra, de luz, algo meio turbulento. Isso já demonstra o temperamento do artista nessas últimas obras. É uma pintura que faz uma transição para uma expressão mais dramática. Antecipa o temperamento emocional que marcaria a arte do século seguinte, o Barroco. Apesar da rivalidade, é certo que Michelangelo ficou ciente da obra. Certamente notou as inovações de Rafael, principalmente o uso dramático de luz e sombra. Michelangelo retornaria à Capela Sistina 24 anos mais tarde, para finalizar a pintura do Juízo Final no altar. A essa altura, sua arte ganhou um movimento mais caótico, menos simétrico.
Foram 20 anos de trabalho e mais de 400 figuras. Tem imagem de Cristo ao centro, com as mãos apontadas para quem sobe para o céu e para quem desce para o inferno. Corpos retorcidos rompendo com a tradição clássica de equilíbrio e proporção. Há toda uma força emocional pulsando na musculatura dessas figuras. Sinais claros de uma nova arte nascendo ali, ainda no embrião do barroco. Morreu em Roma, aos 88 anos. Giorgio Vasari resume bem em seu livro Vida dos Artistas a passagem de Michelangelo pela Terra. Enquanto o mundo existir, sua fama nunca apagará. Rafael teve uma passagem meteórica pela Terra. Em uma certa noite, depois de se entregar aos prazeres da carne, voltou para casa tomado por uma febre. No silêncio da madrugada, sua luz se apagou. Rafael morreu dia 6 de abril de 1520, no dia de seu aniversário de 37 anos. No dia seguinte, foi sepultado aqui dentro do Panteão. Foi cercado por uma multidão de pessoas que realmente lamentavam a morte do grande pintor que era. Rafael simplesmente mergulhou toda a corte papal numa tristeza, em luto, durante muito tempo. Foi velado em um dos quartos que pintou no Vaticano. Bem à cabeceira, colocaram o painel da Transfiguração, e era impossível escapar da enorme dor quem ali passasse. O Renascimento praticamente chega ao fim na Itália, depois de sua curta existência. Parecia que não havia mais nada a ser descoberto na arte. Sob o comando do Papa Júlio II, Bramante redesenhou o Vaticano, Rafael o coloriu e Michelangelo o imortalizou.